A nós já nos está lixintar com a nossa convidada de hoje, que é diretora dos museus, que é Leida Guiar Monteiro, para falar um bocadinho também de atividades que se tem em leque quase para tudo Cabo Verde também. Mas, obviamente, então, iniciar bem a nossa conversa. Te cumprimento a Leida, muito bom dia, seja bem-vinda. Mas logo também te pôr essa pergunta sobre esse lema de esse ano que é museus, sustentabilidade e bem-estar. Na que sentido esse lema te significa e te impõe? Muito bom dia e, antes de mais, obrigada pelo convite. Esse ano, o lema de ICOM é um lema que é instituído para ICOM, Conselho Internacional dos Museus, que tem estado a celebrar desde 1977. Esse ano, o lema também, moda acaba de falar, é Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar. De certa forma, mostra qual que é a importância de museus na implementação de ODS. Ou seja, e como tem tido uma preocupação e tem trazido para campo dos museus questão da Agenda 2030, ODS. Modo que museus pode ser parceiros chaves para implementar, para conseguir cumprir algum daqueles objetivos de. Nesse ano, não se refere a ODS referente ao ODS 3, referente à saúde e bem-estar, a vida na Terra e também a parte do isolamento social e ação climática. Museus têm estado a ser parceiros chaves para implementar aquilo. Por exemplo, não tem atividades de sensibilização com a comunidade, que vários museus fazem, de forma a trazer comunidades, onde que não tem alguns museus instalados, e não só, de trazer comunidade para o campo dos museus. No tem, por exemplo, no caso do isolamento social. Isolamento social é parte da inclusão social. E modo que o museu está a trabalhar aquela questão ali. No tem um projeto Museus Acessíveis, que não lança lá no passado, por acaso, nessa altura, dia 18 de maio, onde que o objetivo é, precisamente, romper um bocadinho com aquela exclusão que não tem, não só na Cabo Verde, no mundo inteiro, de fruição cultural. Muitas pessoas que até conseguem ter acesso, por exemplo, ao museu. No se falar do museu, acesso por quê? Questão de acessibilidade mesmo física, não tem que as duas valências aí, acessibilidade física, basta no bem no museu etnográfico, que acho que nos visitou ontem, para no hoje não ter um acesso difícil para entrar lá. Não tem escadarias, porque muitas das vezes nos museus está instalado em edifícios patrimoniais, edifícios históricos, que já têm por si só uma limitação, um entrave de acesso. Então, o projeto Museus Acessíveis do Instituto do Património Cultural, do Ministério, através do Instituto, é precisamente, primeiro, tenta quebra as barreiras físicas, no caso de arquitetónicas. E também não tem aquele outro lado que é a parte da comunicação. Sim. Nos museus, infelizmente, que se tem ainda preparado para ser, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência, já falava de deficiência física, mas, por exemplo, que tem uma deficiência visual ou que tem uma deficiência auditiva. Nunca tem nenhum de nos museus, não tem 10 museus tutelados pelo Ministério, através do Instituto, que, infelizmente, que está adaptado para receber, por exemplo, pessoas com deficiência. Então, este projeto, que é o projeto de Museus Acessíveis, também traz um bocadinho aquela questão ali. Tenta, trabalha, incorpora tecnologias, incorpora ferramentas, que é para não trazer para não incluir, para não tornar nos museus espaços mais inclusivos. Antes de não entrar mais sobre o projeto que talvez nós tenhamos dentro de gavetas de trabalho para nós bem trazer ao longo de ano, ou mesmo que for noutros anos, ainda gostava que a Leida falava-me um bocadinho de atividades que nós temos em celebração do dia de hoje. Hoje não tem workshop, que é o tema do workshop e também no enquadramento do lema geral do ICOM. Nosso tema workshop é também museus como promotores da saúde e bem-estar, onde aqui tem 4 convidados, 4 oradores, que se vai falar um bocadinho daquela questão ali da sustentabilidade, da diversidade e da inclusão. Então, não tem, por exemplo, uma oradora que se vai falar um bocadinho sobre uma oradora que vai falar um bocadinho modo que pode tornar nos museus mais sustentáveis, mais limpos em termos energéticos, e vai apresentar soluções
que para não tornar museus mais limpos, que ele não se fala já no campo da ODS, da ação climática. Depois não tem aquilo outro que é da comunidade, do isolamento. E não tem um painel que reflete sobretudo aquela questão ali, modo que não te torna nos museus mais inclusivos, e modo que não pode trabalhar a comunidade em torno do museu, para tornar um museu mais museu comunitário, e um museu também que pode, de certa forma, através do museu, pode desenvolver e ajuda aquela comunidade. A Leila queria também para falar um bocadinho também desse tema, já que o tema de Ezano está fala de sustentabilidade, é uma curiosidade que acredita a maioria de cabo-verdianos tem, que é nos museus é sustentável. E até que ponto? Sustentáveis em termos financeiros? Sustentáveis em termos financeiros, em termos mesmo de as dinâmicas que nós busca traz também essa preocupação ambiental também. Então, queria para a Leila introduzir para nós um bocadinho sobre esse assunto. Mas principalmente financeiro, eu acho que muito alguém tem essa curiosidade. Ok, que essas questões. Em relação à sustentabilidade ambiental, infelizmente, nenhum de nos museus está preparado para aquela questão da climatização. Nesse momento, não tinha um projeto também em carteira, que me podia falar mais à frente, mas pronto. É um projeto no Museu do Mar, que é um projeto no início a intervenção no mês de janeiro, numa primeira fase, e agora não sabemos uma segunda fase, que a primeira fase foi a reabilitação do edifício e agora não sabem trabalhar mais um contexto da museografia em si, ou seja, da exposição. Então, ali no caso do Museu do Mar, que é um projeto financiado pelo Banco Mundial, através do Programa Turismo Resiliente e Desenvolvimento da Economia Azul, ali sim, no TENI, como prioridade, torna o museu mais amigo do ambiente. No Santa Fala, por exemplo, já está projetado a colocação de painéis solares. Então, ele diz que esses museus que não sabem tenta tornar um museu mais verde possível. Depois, a relação além daquele Museu do Mar, claro, não sabem depois vai trabalho projeto a projeto, mas sempre com o objetivo de tornar assim mais ecológico. Em termos da outra parte, não tem museu sustentável em termos financeiros é um bocadinho difícil, não consigo. Por exemplo, não estou hoje em museus lá fora, grandes museus, que é sustentável. Mas, pronto, no caso, no panorama nacional, não tem alguns museus que, com suas receitas, no Pôr de Fama, por exemplo, o Museu do Campo de Concentração do Tarrafal, que é o museu mais visitado do país, a partir de suas receitas, não consigo sim fazer, por exemplo, realiza algumas atividades, faz, por exemplo, pagamento de salário de técnico, como coordenador, como responsável do museu, ou seja, e no Museu Etnográfico também se caminha também para o mesmo caminho, e também o Museu do Mar. Então, falar da sustentabilidade financeira do museu é algo difícil, mas é algo que não se atenta. Por exemplo, não tem aqueles casos, mas não tem, por exemplo, através de algumas dinâmicas, de algumas atividades que não pode fazer, através de, por exemplo, de incrementação de alguns serviços. Não só com receitas de visitas, mas sim, por exemplo, alugar de espaços, por exemplo, cobra para a realização de algumas atividades culturais e, por exemplo, instalação de café, restaurantes, bares dentro de... Ou seja, tudo aquele merchandising também, que já não começa a pôr-se naquela questão de merchandising em alguns museus, nomeadamente os mais visitados. Então, a partir de lá, assim, não pode tentar trabalhar na autossustentabilidade dos museus, mas é algo ainda que se para trabalhar, para desenvolver, sim, obviamente. A lei agora, não sempre é pouco limitado, mas eu queria falar para nós um bocadinho mais sobre outros projetos que nós temos lá, que vou introduzindo ali sobre Museu de Mar e novidades que nós temos, tudo para nós trazer relacionado àquilo, mas que outro grande projeto que nós temos relacionado a museus dentro do nosso instituto? Nesse momento, que é o projeto mais recente que não tem, que está praticamente na fase final, é o nosso projeto. É o Museu de Arqueologia da Boa Vista, que em princípio é para inaugurar a partir no início de junho, ainda nunca tinha uma data certa, mas a partir de será inaugurado no início de junho, que é o Museu de Arqueologia da Boa Vista, que é um museu mais interativo, é um museu mais tecnológico e mais moderno que nos traz nesse momento. É um financiamento
da direção de ambiente, de Biotour, através do programa Biotour. Então, é um museu muito tecnológico. Ele também falou contextualização, por exemplo, da Ilha da Boa Vista, da importância da arqueologia, de que os achados de arqueologia na Ilha da Boa Vista. Boa Vista é a ilha que teve maior número de naufrágios. Então, nós também falamos um bocadinho, é um museu que representa um bocadinho a importância da Ilha da Boa Vista no contexto da rota transatlântica, rota comercial do século XV a século XIX. E depois também não tem a musealização do Forte do Duque de Bragança, que foi um forte criado em 1820 para defender a cidade de Sarrei, que era atacado por corsários e piratas. Então, forte já foi feito um trabalho de reabilitação, de musealização, e nesse momento não se aguarda apenas a inauguração. E depois, começo a referir há pouco, o Museu do Mar, que é um projeto bastante ambicioso, também dentro do mesmo linha que o Museu de Arqueologia, interativo, dinâmico, moderno, mas também sustentável. Agora, falando em interativo, doutora, fazendo-lhe um síntese de 20 segundos, o senhor tem em projeto e em leque, pensa num museu virtual? Já não começa com não um museu virtual, mas com visitas virtuais. Na altura da pandemia, não começa na 4 estruturas, não lança um museu virtual como forma de levar pessoas a conhecer o museu a partir de casa, por infelizmente o museu esteve fechado durante aqueles 3 meses, então durante aquele período não lança aquela visita virtual. De momento, no TNLC, no Museu de Campo de Concentração de Tarrafal, Museu Etnográfico, mas que é museus que nesse momento se mais consolidaram em termos da museografia, da exposição, da expografia. Agora, no Sabem trabalha, como no Sabem trabalha na reorganização de novos museus, na criação de novos museus, aí sim, também logo tenta introduzir aquela questão ali de visita virtuais nos novos museus e depois nos museus que não também reorganiza. E você tem alguma dinâmica em leque para fomentar a visita aos museus, no Safladez, de visita para pessoas que estrangeiros, que nós turistas que também ali, ou também nacionais? Você tem algumas parcerias a nível de agências de viagem? Como é que funciona? Em relação a agências de viagens, operadores turísticos, não tem, porque o grande número de visitantes que também para museus é também através de agências de viagens, de operadores turísticos, é enquadrado dentro dos cruzeiros. Então, lá que na época alta, na época de cruzeiros, que o museu tem aquele boom em termos de visitantes. E funciona lindamente, porque se fosse aquela parceria com as agências, nunca conseguia, de certeza, ter um número de visitantes que não tem nos museus. Só para clarifica, não te imagina, cerca de 30 mil visitantes que teve em 2019, ano passado não teve quase 26 mil, quase 27, na 27 mil, 61% foi visitantes estrangeiros, turistas. Então, não hoje uma relação, a parceria com as agências, com operadores turísticos, isso funciona. Isso é positivo. Isso é positivo. Agora, em relação à parte dos nacionais, que infelizmente, minha colega acaba de referir um bocadinho, Celso, na São Vicente, nacionais ainda têm pouco cultura de visita aos museus. É algo que tem que ser implementado nas escolas, tem ideias de escolas, e é, por exemplo, um trabalho que não tem necessário fazer com escolas. Não tem projetos, um museu vai à escola, que onde não te leva alguns técnicos, e nós, que também explica, também faz a apresentação de nos museus. O que museus que não existem, qual é a importância de museu na sociedade. Então, pessoas e jovens acabam por conhecer, e depois isso acaba por bem ao museu. Exatamente, e obviamente também cria esse hábito de estar visita museus. Diretora, muito obrigada por ter o tempo de estar ali conosco. Nosso tempo é limitado, mas eu não sei também se tudo não ocorreria nesse dia que nós tudo celebra, as atividades, tudo acontece. Muito obrigada pelo tempo e não te espero receber ali mais vezes e um ótimo dia para nós todos. Muito obrigada a mim.